Hoje terei o prazer de conversar com o queridíssimo professorado. Um abraço a todos vocês que estão aí. Professor Rubens Casara, um grande abraço. Grande Emanuel. Professor Geraldo Prado, boa noite. Boa noite, prazer é meu, É, prazer é meu. professor, saudades imensas. As saudades são maiores do lado de cá, que a gente está querendo voltar às alterolas aí, vamos esperar passar a pandemia para visitar os amigos. O dia 13, acho, de março era o dia que eu tinha planejado estar em Belo Horizonte, mas foi o primeiro dia da nossa quarentena aqui, do nosso isolamento. Muito obrigado, professor Leonardo. Muito obrigado, querido amigo Leonardo. E a Tiram Brasil, a Daniela, a Aline Guatinski, o Thiago Minaget, a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Ah, professor, o senhor é Sua voz está falhando, Leonardo. Sua voz está falhando para mim. agora ouvindo, Sua voz. agora passou. Ela, agora sim. Assim. Ela Professor, está, ela está cortando, ela está cortando por algum motivo. o sinal meu está perfeito, está tudo bem. Está me ouvindo Agora, agora bem? agora perfeito. Agora muito bem. Ótimo. Mas eu dizia, professor, que um projeto que tem como ideia conversar com os professores, professoras, juristas, trazê-los para os nossos alunos, porque foi essa a minha ideia de levar professores do Brasil inteiro para o contato com os alunos nossos da graduação e da pós, ele não poderia existir sem o senhor, né? O senhor é peça nisso, assim. Eu sabe que eu estou te convidando desde o início, não foi? Quem falar assim, mas o professor Geraldo só veio agora e você está falando isso, mas eu convidei ele antes de começar, eu tinha convidado ele. Ele que falou assim: não, Léo, vamos deixar para o meio de maio para frente, que eu estou muito ocupado. Mas o convite foi lá atrás, não foi? Verdade. Era para fazer a primeira live da Tirão, muito gentil. Mas é isso, nós falávamos em off um pouquinho antes. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos tendo que enfrentar a Covid-19, que bate na porta, tem carteira de identidade, nome de amigos. Já nessa caminhada já perdi alguns amigos e estou aí na luta. O Rubens Casara, que alegria ouvir o Rubens, ver o Rubens aí, que bacana. Já perdi alguns amigos, perdemos, Rubens e eu perdemos aqui alguns amigos no Rio de Janeiro e também muito próximo a gente, tem gente lutando pela vida. Então, ficava complicado ali naquele início começar com o projeto. Mas se você me permitir, Léo, só fazer uma observação inicial, como eu faço sempre, fiz ontem também na outra apresentação. O espaço é Eu sou filho. Oi, Fábio, diga. Eu sou filho de enfermeiros. E o povo de Minas Gerais sabe que meu pai, além de tudo, era mineiro, né? Meu pai era mineiro. Eu sou filho de enfermeiros, meus pais já faleceram, mas eu não posso deixar de prestar uma homenagem a todos os profissionais da área de saúde, da área sanitária, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, a todos os grandes e as grandes pesquisadoras que estão aí, a turma aqui da Fiocruz, no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, Nordeste, comandado pelo Nicoleles, o sul do país, com a sua equipe maravilhosa, o pessoal do Norte do país que enfrenta terrivelmente essa pandemia. Então, prestar uma homenagem também a esses professores, essas professoras que estão no campo aí pesquisando, ao pessoal da limpeza urbana, a produção de alimentos, distribuição de alimentos, as pessoas que estão aí nos serviços essenciais, a essa turma que foi atingida brutalmente com a pandemia e por efeito da pandemia, com a situação de trabalho mesmo e que se dedica, está no trabalho precarizado e também não poderia deixar. Então fica a minha homenagem a toda essa turma, todas essas pessoas, sem elas não estaríamos conseguindo suportar essa quarentena, esse isolamento social. E o segundo registro é um registro doloroso da falta mesmo da falta de noção das coisas, né? Da morte desse menino João Pedro, numa ação policial que, ao que tudo indica, completamente desnecessária, ou pelo menos desnecessária da forma como foi executada. João Pedro era um menino, tinha 14 anos, tem nome, tem identidade, tem cara, tem rosto, tem tudo, e isso
quando tudo está ruim, você ainda tem uma situação como essa, isso é muito doloroso. Fica aí, portanto, essa minha manifestação de pesar pela morte do João Pedro, uma solidariedade à família e a todas as pessoas, e um apelo ao nosso governador aqui do estado do Rio de Janeiro, porque não é a primeira operação. Semana passada já outra operação, outras mortes. Parece que o apelo é para que tenha bom senso, que tenha serenidade, para que tenha bom senso, serenidade. Não é possível. Todos temos. Ele que tem procurado fazer um trabalho de qualidade na proteção da vida das pessoas com isolamento social, tem enfrentado o governo federal. Ele não pode, nesse campo específico, ele não pode fazer diferente. Ele tem que respeitar a vida das pessoas que moram nas comunidades e a polícia tem que estar do lado das pessoas que moram na comunidade. Ela não pode ser uma polícia da brutalidade, da violência, não dá para ser. Aline Kotinski entrando aqui, um grande abraço, Aline. É isso aí. Diga, o que você quer saber? Você me faz perguntas, eu te respondo, assim que nós combinamos. Todo mundo, pessoal, quem quiser fazer pergunta para o professor Geraldo, manda na interrogação aqui, só para eu ficar organizado. Perguntas, porque é muito grande. Professor, eu só quero aderir à sua manifestação. Minha mãe é enfermeira aposentada, ela deve estar até teste, ela entra por aqui para me ver, porque nesses tempos de pandemia é assim que ela vê. Então, vou aderir a isso e aderir à lamentável morte de São Pedro. E também, ontem ganhou muita repercussão uma ação de policiais militares de Minas Gerais numa casa de uma família no interior aqui de Minas, também uma coisa muito lamentável. A gente sabe que isso não representa a instituição, mas precisa ser bem responsabilizado e bem conduzido, porque são atitudes como essa Claro. pode, não vou dizer nem repetir, mas admitir no nosso estado e pelas nossas instituições. Tem que proteger as pessoas antes de qualquer coisa. Mas, enfim... Deixa eu fazer uma observação, antes que eu vi que aqui um dos grandes juristas brasileiros, um extraordinário defensor público, ele entrou aqui, o Eduardo Newton, me fez uma pergunta: o Jorge Jesus vai renovar? E aí eu quero aproveitar esse momento também para manifestar minha tristeza com a direção do Flamengo, que tem mostrado, primeiro, já mostra desde o ano passado insensibilidade na solução da questão da morte dos chamados meninos do Ninho. É inadmissível que não tenhamos isso. As alegrias que o Flamengo nos deu no ano passado em campo, elas acabam absolutamente tisnadas, elas perdem valor, elas não têm peso quando a direção do Flamengo não mostra um mínimo de empatia, um mínimo de humanidade. E agora também esse esforço do Flamengo de retomar as atividades. É uma atividade tão complicada, né? que essas atividades esportivas, e esporte de contato, esportes que chamam a população, retomar essas atividades. Peço desculpas, entrou aqui uma situação, uma ligação, peço desculpas. Incrementando o risco, no momento de ainda eu ia o Drauzio Varela e o Átila, no momento de ascendência da curva, né? de ascendência do número de mortos. É um desrespeito que a direção do Flamengo faz com seus torcedores. Não estamos de acordo com isso, não. Não, fiquem em casa, vamos ficar em casa, vamos preservar a vida de todo mundo, os profissionais que são trabalhadores do clube, um clube que teve um número extraordinário de profissionais, entre jogadores, equipe técnica, etc., contaminados pela Covid, tomar essa iniciativa, isso é absolutamente inaceitável. Também aproveitando o embalo, se desculpa, Leonardo, era uma entrevista, né? Estou falando também aquilo que me vem ao coração, porque nesse momento eu sei do carinho, vejo tanta gente ouvindo aí, eu sei do carinho, vendo, né, assistindo e ouvindo, eu sei do carinho que as pessoas têm por mim e eu quero deixar isso aí registrado. Amigo, vamos falar de processo penal, me diz aí. Não, e todo mundo tem mesmo muito carinho pelo senhor. Hoje não vou pegar nessa pergunta ainda, mas hoje quando eu postei nos grupos, todo mundo pede para ele falar de cadeia de custódia, pede para ele... Quero dizer que a Dani está aqui assistindo, a Aline,
O Eduardo Newton está sempre por aqui também. Um abraço a todos vocês que estão aqui. O Gustavo Silva, que é o presidente do CT, sempre apoia. Um beijo, um abraço a todo mundo. Professor Geraldo, então vamos puxar para o próximo canal. E eu quero saber a opinião do senhor. É bom, mas eu quero mais do que isso, no sentido do ponto crítico da liminar e também das consequências do artigo 3A, terceiro A do Código de Processo Penal, que fala do sistema acusatório e do juiz de garantias, mas sobre o sistema acusatório nós vamos ter revogadas todas aquelas disposições que permitem o juiz atuar de ofício. Nós temos a visão do senhor sobre a liminar do ministro Fux, que suspende todas as partes boas do pacote de crime, enfim. Perfeito. Tá ótimo, então. Eu vou começar, Leonardo, se você me permitir, destacando uma ironia nas coisas, porque acompanhei muito de perto, ao lado de valorosos juristas, professoras e professores, muita gente aí de Minas Gerais contribuiu no debate parlamentar, na Câmara dos Deputados, nessa fase final da votação do chamado projeto anticrime, e acompanhei alguns deputados, acompanhei a deputada Margarete, que era presidente da comissão específica do tema, e a ironia da coisa é que esse pacote anticrime, ele era anti-gente, né? Anti-humanidade, anti-direitos humanos, anti-sensibilidade, anti-empatia, né? Ele foi idealizado para a produção a reorganização, a reformulação do nosso sistema de justiça criminal, que, se já é historicamente um sistema de violação sistemática de direitos humanos, um sistema que, no seu funcionamento, atingia permanentemente os direitos, especialmente das pessoas mais vulneráveis, dos grupos sociais mais humildes e mais desprotegidos do ponto de vista jurídico formal, esse pacote pretendia avançar com isso, ratificando essa forma de controle social danosa, incivilizada, na direção oposta à trajetória civilizatória do Ocidente, do mundo todo, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, e com um nítido propósito político, E aí vem a ironia da coisa, que o Congresso ele reage ao pacote anticrime numa situação difícil, porque o pacote anticrime, pelo apoio que algumas empresas da comunicação social, especialmente a Rede Globo de televisão, deram ao então juiz e depois ministro da Justiça e Segurança Pública, e a maneira como passaram para a população, esse pacote ele produzia uma dicotomia, uma posição dicotômica muito perigosa. Quem era contrário àqueles projetos absurdos do ponto de vista técnico, falência técnica, um primarismo, um aspecto rudimentar ali, uma coisa rudimentar em termos de teoria jurídica, quem era contra aquilo era a favor da corrupção, Então, esse jogo foi um jogo jogado muito perigoso e que, por circunstâncias políticas, acabou que encontrou uma Câmara dos Deputados, sob a presidência do Rodrigo Maia, e que teve a coragem de colocar o Marcelo Freixo, colocar o Orlando Silva, colocar o Paulo Teixeira, colocar o Fábio Tradi, a Margarete mesmo, no comando da análise desses projetos, e estas pessoas não fugiram ao desafio que é de fazer valer, tentar fazer valer. É tudo muito difícil, o pacote tem problemas, especialmente na área do direito penal material, mas na área do processo penal, que foi a área em que esses deputados diretamente atuaram, esses deputados e essas deputadas diretamente atuaram, eles foram corajosos no sentido de fazer valer a Constituição, particularmente nos aspectos contramajoritários, e de corrigir defeitos, problemas sérios ali e tal.
Então, essas circunstâncias fizeram com que acadêmicos de todo o país se aproximassem desse grupo de parlamentares que tinham à disposição de melhorar a condição, a qualidade da investigação criminal e do processo penal. Melhorar a qualidade da investigação criminal e do processo penal significa fazer desses instrumentos, da investigação criminal e do processo, meios mais adequados para a apuração de uma infração penal, para a apuração de uma notícia-crime, torná-los instrumentos, do ponto de vista epistemológico, mais adequados para nos oferecer alguma resposta a respeito da existência do crime, da autoria, no entanto, respeitando os direitos das pessoas envolvidas, respeitando ali os direitos que estão previstos na Constituição, nas leis em geral, nos tratados e convenções internacionais. Dessa discussão toda, o juiz das garantias não estava. Óbvio que uma política, como eu já vi aqui várias colegas mencionando na tela aqui, uma política penal populista, violenta, arbitrária, não contemplaria o juiz das garantias. Mas esses deputados e deputadas aproveitaram o veículo do pacote anticrime e resolveram eliminar no campo do processo penal, e eu reitero isso, eu estou falando pelo resultado no campo do processo penal, eliminar as barbaridades que estavam ali. Ainda ficou uma coisa complicada ali no júri, na prisão do júri e tal, mas, no geral, eles eliminaram as barbaridades e colocaram neste carro, aproveitar este veículo para introduzir essa que é uma mudança estrutural do processo penal significativa. Ela é uma mudança estrutural. Quando se muda a estrutura de alguma coisa, você pode mudar o rumo da história. Você pode mudar o rumo da história. O sistema penal ele funciona ali numa corrente, né? numa cadeia de ligação com o sistema político, com o sistema econômico, com o sistema social. Então, eles mudam essa estrutura com esse projeto, com a proposta que vai acabar sendo acolhida no artigo 3º do Código, né? Eles mudam essa estrutura. Eu participei diretamente disso. A proposta de emenda é do deputado aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Eu faço um outro registro aí é meu, pessoal. Eu lamento profundamente que o Marcelo não possa disputar a eleição para prefeito aqui, não tenha decidido não disputar. Por outro lado, eu aplaudo a decisão dele de não o fazer para fortalecer no Rio de Janeiro uma corrente que enfrente o fascismo. Então, feito parênteses, voltando ao tema, o Marcelo, então, encaminha essa proposta que foi elaborada ali. Ela vai parar no artigo 3º. É importante que as pessoas saibam, porque muitas vezes nós vemos as críticas e compreendemos, e absorvemos, aceitamos, mas as pessoas talvez não saibam da dificuldade dentro do Congresso de se promover reformas parciais. Não havia como encaixar essa mudança estrutural, talvez no lugar que fosse melhor adequado a ela, no Código de Processo Penal. Então, deliberou-se. Deu uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Acho que foi só no telefone do professor Geraldo Prado. Sim. Acho que sim. Foi só o do professor Geraldo Prado. Só um segundo que eu capturo. Isso normalmente isso é cara de que acabou a bateria do telefone. Vamos esperar. Se ele entrar aqui, eu capturo. Mas eu estou achando que foi a bateria do celular. Ah, já voltou. Pronto. Estamos esperando. Pronto. Não, caiu por alguma... caiu por alguma razão aqui o link. Ele caiu aqui.
Vocês estão me escutando? Você está me escutando, Leonardo? Perfeitamente. Perfeitamente. Então É, tá ótimo. Retomando o ponto, então, onde eu parei, peço desculpas. Caiu o link por alguma razão, eu não sei. Coisa de transmissão, coisa de transmissão de dados. Mas o lugar que podia colocar era no artigo 3º mesmo. Então, isso vai para o artigo 3º, a estrutura do juiz de garantias, mas nos encontros com deputados, deputadas, com outros professores, eu destaquei o seguinte: o que nós já tínhamos de 2008 para cá, particularmente com a Lei 11.719, que altera os artigos 394 a 399 do Código de Processo Penal, já tinha sido um primeiro grande passo, reelaborando a estrutura da persecução criminal para estabelecer uma estrutura trifásica, com investigação, etapa intermediária de admissibilidade da acusação e depois a etapa de instrução e julgamento, já tinha sido um primeiro passo necessário para chegarmos, então, à condição de ter o juiz de garantias. O juiz de garantias, para além de tudo aquilo que, com extraordinária competência, os meus queridos professores amigos, Auri Lopes Júnior e Gustavo Badaró, e também a professora Janaína Matida, a professora Raquel Erdi, vai estar aqui amanhã. Isso, eu transmito a ela um fortíssimo abraço aí, professora Janaína, das grandes juristas brasileiras, e no tema da prova é excepcional. Então, esses professores têm salientado a importância, do ponto de vista epistemológico, a importância da originalidade cognitiva do juiz da causa, daquele juiz que vai colher a prova, vai ouvir os argumentos das partes e vai condenar ou vai absolver. E isso é, de fato, uma das razões pelas quais nós nos mobilizamos para vazar esse projeto anticrime e colocar de contrabando a estrutura do juiz de garantias. Mas não é apenas isso. Se fosse isso, já seria uma grande vitória. Se fosse apenas por este motivo, já seria excelente. Mas o fato é que o sistema ele é um sistema complexo. Primeiro, a própria noção de sistema com a qual eu trabalho, que vem da sociologia, que vem da epistemologia mesmo, não da epistemologia aplicada ao direito, mas da epistemologia mesmo, é a noção de sistemas complexos. Os sistemas complexos, eles não têm um centro, eles não têm um princípio unificador, não tem algo que seja ali, olha, esse sistema tem essa chave. Não, eles têm inúmeras chaves. Um exemplo de sistema complexo é esse que nós estamos empregando aqui hoje, que é o da Rede Mundial de Computadores. Não tem um lugar que você desligue a internet no mundo e que seja, portanto, seu princípio unificador. Não funciona assim. Os sistemas complexos são estudados há mais de 90 anos, um pouco mais de 100 anos, mas da maneira como nós pensamos hoje, são estudados há mais de 90 anos, e a sua aplicação ao direito, pelo menos do final dos anos 50 para cá, tem sido objeto de consideração. Nesse contexto da complexidade do funcionamento desse sistema de controle social com arbitramento de responsabilidade penal, decidir se alguém é ou não culpado pela prática de um crime, nesse contexto nós temos medidas cautelares pessoais, tem a prisão temporária, a prisão preventiva, afastamento de sigilos, medidas protetivas no campo da Lei Maria da Penha, com afastamento de pessoas, interrupção de atividades profissionais, outras cautelares que afetam a questão do patrimônio, da relação que o indivíduo tem com o seu próprio patrimônio. Nós temos um mundo de questões que são todas questões que exigem contemporaneamente dos juízes, e isso nos vem da tradição do common law, uma boa coisa que vem do processo penal anglo-americano, exige dos juízes uma dedicação a essa que é a chamada etapa preliminar da persecução penal, e que entre nós, de modo geral, ela toma corpo no inquérito policial ou nas outras formas de investigação criminal. Então, aquilo ali essa etapa. Ontem eu falei sobre colaboração premiada. Como resultado da palestra de ontem, eu fui muito procurado para conversar sobre
essa interface direito penal, direito administrativo sancionador, acordos de leniência, teve uma repercussão boa também. Tudo isso está ali no campo da investigação criminal. Hoje, com a colaboração premiada, com o plea bargaining, com uma série, o acordo de não persecução penal, muitas decisões que se consolidarão desde logo ou mais adiante, elas são tomadas nesta etapa preliminar. Então, a etapa preliminar ela ganha uma relevância, uma importância extraordinária e tem um potencial de afetar os direitos fundamentais das pessoas envolvidas, dos suspeitos, dos indiciados, dos imputados, enorme. É necessário que haja um juiz, e os norte-americanos cunharam essa expressão, gatekeeper, que seja o gatekeeper, que seja o goleiro. Os portugueses chamam o goleiro, né, do futebol de porteiro. A lógica é essa, que seja o porteiro ali, o camarada que vai ser o cara do não, vai ser o cara do a priori eu interfiro o que a polícia e o Ministério Público quer. Essa posição não é uma posição de facilitação da prática de crimes, de impunidade ou de qualquer coisa do gênero. Essa atitude é uma atitude que vai exigir de quem está investigando uma infração penal, seja a polícia com o Ministério Público, que sempre apresente boas razões para invadir, para afastar garantias, direitos individuais, para invadir esferas que, a rigor, seriam invioláveis pela Constituição, pelos tratados internacionais. Essas inviolabilidades não são absolutas, os juízes podem afastar determinadas garantias em parte, mas tem que cumprir essa função. Isso depende muito da estrutura do procedimento. Um procedimento bifásico tradicional, eu me lembro muito, eu cito, por acaso está no livro da cadeia de custódia, lá, mas não é cadeia de custódia. Eu cito uma passagem do professor Palazzo, lá da Itália, em que ele usa a expressão vírus inquisitório. O procedimento bifásico, com uma primeira etapa, que é a investigação criminal, e uma segunda etapa, que é processo de julgamento, que tem início com o oferecimento da denúncia ou queixa, ele está contaminado pelo vírus inquisitório. Ele está contaminado pelo vírus inquisitório porque ele não tem, o juiz ele não consegue, sendo um ser humano, ele não consegue ser ao mesmo tempo o gatekeeper e o recepcionador, o indivíduo que vai recepcionar a atividade probatória das partes. Então, essa separação de pessoas ela é essencial. Essa distinção entre seres humanos, entre aquele ser humano juiz que vai estar envolvido nesse procedimento complexo, que é a investigação criminal contemporânea, com tantas nuances e com tanta importância, com tanta relevância, ele tem que estar dedicado exclusivamente àquilo ali, porque, inevitavelmente, primeiro, porque a função dele se exerce melhor, sendo um freio à expansão dos poderes estatais, ela vai se exercer melhor, estando ele desligado de uma finalidade do processo de descoberta da verdade. Então, dando desligado disso. Então, o juiz de garantias ele também guarda uma relação com essa ideia de sistemas complexos. E a sua introdução lá no artigo 3º, a sua estruturação, entrou ali porque era onde podia entrar melhor na reforma que se estava fazendo, porque é complicado também mudar, já tinha capítulos definidos, títulos definidos, alguns que não seriam alterados, teria que mudar uma numeração do Código Penal muito grande, isso ia confundir as pessoas. Entrou ali, entrou de forma clara, na minha opinião, entrou de forma tranquila, e veio com esse propósito, que é um propósito de qualificação do procedimento. Ele qualifica o procedimento, porque a coisa se torna de tal maneira melhor do ponto de vista das informações que são obtidas no processo, que nós vamos encontrar maior legitimidade no exercício da punição. A punição se torna mais legítima. Infelizmente, estamos com essa parte da lei, está aí afetada pela medida liminar deferida pelo ministro Luiz Fux. E a ironia das coisas é que
O juiz de garantia, sob qualquer ângulo, desde que as pessoas minimamente estudem, Leonardo, minimamente estudem, o juiz de garantias, ele fortalece institucionalmente o Poder Judiciário. Ele fortalece institucionalmente o Ministério Público. Portanto, no mundo de terra plana, no mundo de gente contra a vacina, no mundo de gente que faz carreata para morrer de Covid-19, eu até compreendo. Mas é muito difícil para mim entender que no mundo de juristas, representantes de instituições que se fortalecem com o juiz de garantias, atacam o juiz de garantias. Eu não posso, para mim é muito duro ver isso, porque é uma espécie de expansão da ignorância. Ali é um movimento, é o terraplanismo jurídico, é um despreparo muito grande. Aí dizer, você poderia discutir, debater isso com quem é contrário. Isso é como debater a terra plana. Não vou debater isso com quem é contrário, porque eu estou debatendo terra plana. O nível da discussão é outro. Não dá para sentar e chegar e falar, olha só, você está entendendo o que é institucional. Institucionalmente, você conhece a história do Poder Judiciário no Ocidente e as transformações dela? A história do Ministério Público e as transformações dela? Sabe que é um sistema complexo? Ou está aí preso em preconceitos maniqueístas que separam as pessoas em boas e ruins, que definem o bem e o mal? Não dá, é complicado, é bastante complicado, E é revelador também. Eu tenho a impressão que vocês já entrevistaram o professor Lênio Streck, correto? Entrevistaram o Lênio? Sim, Ontem, entrevistaram ontem, e é aquilo que o Lênio diz. Não sei se ele chegou a mencionar aqui também ontem, mas é a questão do ensino jurídico. É uma questão de cultura, porque é inaceitável que, sendo os magistrados e as magistradas extraídos de segmentos relativamente cultos da nossa sociedade, essa cultura não seja a cultura geral. Essa cultura não reflita um humanismo, uma visão de mundo, alguma coisa que transcenda a mera glosa jurídica. A professora Janaína chegando aqui, cumprimentando a professora Janaína, amanhã vai estar com vocês, como eu disse aqui, uma das grandes juristas brasileiras e o nome da prova penal no Brasil. Fica meu abraço aí para a professora Janaína. Mas é inaceitável, né? É inaceitável que essas pessoas que vêm de um extrato social, que puderam ter acesso à cultura e até refinar essa cultura, elas, quando estão nas suas instituições, sequer entendem a história das instituições. Nós estamos falando aqui agora, nesse momento, Leonardo, de alguma coisa que é chamado, do ponto de vista teórico, de teoria institucional. As pessoas não conhecem a história das suas instituições, não conhecem as teorias institucionais, elas não entendem o significado de uma categoria importante no âmbito da teoria das instituições, que é a categoria da mudança. E a mudança institucional é sempre uma mudança de longo prazo. Isso que foi o objeto dessa transformação no final do ano, a lei aprovada em 24 de dezembro, ela não muda. No dia 25 de dezembro não mudou nada. Esse ano não muda nada. Toda mudança dessa natureza, toda mudança de cariz institucional, ela demanda muito tempo, mas ela tem que ter um start, ela tem que ter uma partida, ela tem que ter um rompimento com a estrutura anterior, uma ruptura com a estrutura anterior. Então, o que acontece ali é uma ruptura e era absolutamente fácil de entender, na minha opinião, se as pessoas buscassem estudar, era fácil de entender que se estava ali fortalecendo o Poder Judiciário com o juiz de garantias, fortalecendo o Ministério Público, porque o juiz de garantias ele tira do juiz o remanescente daqueles poderes acusatórios que ainda estavam aqui e ali, né, do juiz meio que auxiliado do Ministério Público. Então, isso fortalece o Ministério Público, que o Ministério Público não tem que dividir com o juiz a tarefa acusatória, que é relevantíssima, importantíssima, fortalece o Ministério Público e tem uma reação que é decepcionante do ponto de vista cultural. Mas quando aí vejo as pessoas querendo
matar si próprio, né, para matar os seus empregados, quando saem defendendo aí coisas absurdas, eu vejo que o anti-intelectualismo fora do direito também está presente no direito. Isso, para mim, é muito duro, porque eu não sou mais nenhum menino, eu já vivi muito tempo, eu já vi tanta coisa, eu já trabalhei sob a égide da Constituição de 69, 67, 69, quando eu estava na faculdade, estava em vigor a 477, que incriminava o movimento estudantil. Eu participei com um querido amigo, José Miranda de Siqueira, não sei se ele está assistindo, o filho dele é jurista, deve estar assistindo aí também, de movimentos pelo fim da censura no Brasil, acompanhei o fim do AI-5, quer dizer, tendo caminhado tanto, é louco isso, é inexplicável ver o que assistiu, o que a gente está assistindo, e no campo do direito, no campo do sistema de justiça criminal, isso aparece de forma muito clara na medida, na ação que busca impedir que o juiz de garantias vá funcionar. Não tem novidade alguma. Para você ter uma ideia, esse debate sobre o juiz de garantias tem mais de 2 décadas no Brasil. No Congresso Nacional tem também esse tempo. São centenas e centenas de audiências públicas com a participação de profissionais de todas as áreas, incluindo aí as autoridades policiais, peritos, etc. Eu mesmo pude incentivar, estimular esse debate na Câmara dos Deputados com profissionais de todas as áreas. São 2 décadas, tem uma vasta produção bibliográfica, ninguém foi surpreendido com a aprovação do juiz de garantias. Quem foi surpreendido, isso me lembra o professor Saulo de Carvalho, ele tem uma expressão para isso, que é a universalização da própria ignorância. Quem foi surpreendido porque não estudava. Eu não posso fazer nada. Foi surpreendido que nunca procurou saber o que estava acontecendo. E mesmo muitas das manifestações sobre terem sido surpreendidos, elas não foram sequer sinceras, porque nas instituições, na AMB, por exemplo, houve a defesa do juiz de garantias há alguns anos, com um parecer que a AMB solicitou e que foi elaborado pelos professores Nereu José Giacomoli e Luiz Gustavo Grandinetti de Carvalho. Quer dizer, será que a instituição, ela própria, não tem memória, não tem a memória do que ela fez? Como é que se explica isso? Então, é o que o Salo disse, é a universalização da ignorância. É a universalização da ignorância. E torna muito difícil a gente caminhar. O que a gente quer, e aí caminhando para o fim da nossa fala, Leonardo, o que a gente quer é o melhor para o país. Ninguém está defendendo a impunidade de ninguém. É evidente que a responsabilização criminal de pessoas, de atos que são lesivos a interesses vitais das outras pessoas, é uma necessidade na sociedade contemporânea, mas o que nós queremos é que se reduza o risco, que sempre vai existir, qualquer que seja o sistema, sempre vai existir, se reduz o risco de erro judiciário. Esse é um lado da história, esse é um dos nossos objetivos. Que melhore a qualidade do sistema de justiça no processo de decisão, e isso passa por tudo, passa pelo input, pela entrada da informação, processamento da informação até a sua saída. Isso é um lado. E o segundo lado, essa é outra luta que mobiliza diversas instituições. Hoje eu estou nesse campo pela Associação Juízes para a Democracia, advogado da Associação Juízes para a Democracia, acompanhei a última reunião do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a questão dos containers, etc. O outro lado que a gente quer que todos os seres humanos, independentemente de terem sido punidos ou não, de terem sido sentenciados ou não, sejam tratados com dignidade. Nesse contexto também, o tratamento digno das pessoas presas. O tratamento digno das pessoas presas. A sociedade é para todos, a humanidade é para todos, ela não se compadece com exclusões, com arbitrariedade, exclusões e manifestações arbitrárias. E essa pluralidade que as pessoas tentam matar, os autoritarismos de todas as cores, eles buscam sufocar a pluralidade. Essa pluralidade que os autoritarismos tentam sufocar, ela é insufocável, porque ela é da natureza da nossa própria Constituição, é da natureza
das sociedades humanas. Somos plurais, somos diferentes, e isso tem que ser efetivamente respeitado. Bem, em linhas gerais, quero já me despedir, né? Mais ou menos, vou te ouvir aí, mas em linhas gerais é isso que eu queria dizer, aproveitando esse espaço privilegiado que a Tiram Brasil me ofereceu, que você, Leonardo, desde o início me ofereceu. Professor, olha, respeitando o nosso combinado, né? Eu sei que o senhor tem outras atividades agora, e eu tenho certeza que todo mundo vai mandar mensagem depois para mim. Eu queria ouvir mais o professor, mas já fica o convite para o senhor voltar no futuro para a gente conversar novamente. O senhor sabe que onde eu estiver, eu quero que o senhor esteja junto comigo, sabe do carinho que eu tenho pelo senhor, da amizade. Tive o prazer de organizar o lançamento do seu livro em Belo Horizonte ano passado. Foi uma imensa honra para mim quando o senhor me pediu. Então, assim, o senhor é uma grande referência, um grande... Ficou homenagem ao Leonardo Yaroshevsky também, né? Meu querido amigo mineiro aí. Manda um abraço para ele. E uma amizade que eu já tenho quase há uma década, porque eu tenho uma foto que estamos eu, o senhor, o professor Ruth Casara, o professor Rui Cunha e o meu amigo Tiago Almeida aqui em Belo Horizonte. Então já se falam... Revi essa foto domingo. Revi essa foto no domingo. Já se fazem quase 10 anos. Então, professor, mas aqui tem um detalhe. Quem fala por último é o convidado, dando uma dica, um depoimento, uma fala para os nossos alunos da graduação e da pós-graduação. O que o senhor quiser falar para eles, mas focado. Eu agradeço muito mais uma vez ao senhor por ter disponibilizado o tempo e espero revê-lo em breve, rapidamente, aqui em Belo Horizonte, possamos estar juntos e eu lhe agradecer pessoalmente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Tem duas palavras, então, finais. A primeira delas, porque talvez pelas circunstâncias que nos forçam, nos obrigam a viver o que estamos vivendo agora, possa ter parecido a quem me escutou e quem me viu que eu seja uma pessoa pessimista, de forma alguma. Quem me acompanha sabe que não. E eu disse a meus alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, meus jovens alunos que ficaram impactados com essa direção tortuosa da vida hoje, eu disse a eles que lá atrás vivemos situações muito mais dolorosas, muito mais graves, e que aparentemente não tinham saída, e que conseguimos sair, superar, melhorar, e que eu testemunhei nessa minha longa trajetória de vida, mudanças positivas que hoje estão naturalizadas na nossa vida no direito também, no direito processual penal também. Portanto, é necessário ter confiança de que as coisas podem mudar. Óbvio que elas só mudam pela nossa ação, e a nossa ação ela vai produzir transformações. Muitos de nós talvez não vejamos as transformações, mas poderemos ser os indutores dela. Então, a primeira fala final é de confiança, e a segunda fala reflete tudo que eu acabei de argumentar na segunda parte da nossa exposição. Não vamos evoluir sem estudar. Não vamos evoluir. E o estudo ele é sacrificante, o estudo toma tempo, o estudo nos deixa inseguros a respeito daquilo que aparentemente nós sabíamos como verdades absolutas, como certezas intocáveis, e que de uma hora para outra passam a ser questionáveis, passam a ser conhecimentos questionáveis. Então, o estudo tem essa coisa meio assustadora, mas lembrando meu amigo Jacinto Coutinho, ele na tradução de um texto de Carnelucci, Verdade, Dúvida, Certeza, né? Ele lembrava ali um exemplo do Carnelucci, da moeda, vou usar aqui do real, né? A moeda de 1 centavo de real é a moeda de R$1, né? Os seus respectivos diâmetros. Quando o conhecimento, quando o nosso conhecimento é do tamanho, medido ali pelo diâmetro de uma moeda de 1 centavo, o que a gente desconhece está na borda dessa moeda. A impressão que o camarada que conhece pouco tem é que ele desconhece pouca coisa. Então, na verdade, ele conhece pouco, mas pensa que conhece muito, porque o que supostamente ele não sabe não é tanta coisa assim. Conforme você vai aumentando o patrimônio de conhecimento, vai passando de 1 centavo para a moeda de R$1, você vai tendo mais consistência no seu conhecimento, vai
melhorando a qualidade do seu conhecimento, o externo ali, o periférico, vai aumentando também. Você vai se dando conta de que aquilo que você desconhece é muito maior, que você aumentou teu patrimônio de conhecimento, mas multiplicou o de temas que você desconhece. E isso, não fiquem preocupados com isso, é assim mesmo. Nós estávamos nas cavernas, estávamos nas árvores, e hoje nós estamos falando por um meio digital que nenhum de nós bem entende como é que funciona. Isso é a beleza do humano, a beleza da inteligência de mulheres e homens que nos trouxeram aqui. Portanto, meu segundo recado final é: estudem, 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 não desanimem, vai valer a pena. Ao final vai valer a pena. Cuidem-se todos, fiquem em casa. Um forte abraço, Leonardo, Dani, Aline, Tirão Brasil, a todos vocês aí. Muito obrigado. Obrigado.